A paz do Senhor Jesus para todos. Tenha um dia abençoado. Estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Você que se encontra aflito, desanimado, achando que Deus não te entende, que Deus não está te ouvindo, que a bênção de Deus não vai chegar na tua vida, que a tua oração não está subindo, que Deus não te entende. Saiba que Deus te compreende. O Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras malignas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, mas eu não sei como orar, como falar com Deus, eu não sei se Ele vai me entender, Ele vai me compreender. Deus te compreende da forma que você é. Deus te entende do jeito que você é, querido, minha querida. Não pensa você que precisa enfeitar a oração, enfeitar as palavras, não. Jesus está nas coisas simples. Jesus está nas coisas pequenas para abençoar a tua vida. Jesus nunca desprezou aquele que foi até ele. Talvez não sabia orar, não sabia falar, não sabia cantar, era pesado de língua, pesado de boca, mas o Senhor sempre ampara aquele que busca Ele. Deus te entende da forma que você é. Uma certa feita o menino, pelos seus 6 anos, 5 para 6 anos, ele chega para o pastor e disse: pastor, eu não sei como Deus é. Eu não sei como que Deus me ouve, porque eu não sei como conversar com Deus. A forma correta para entender Deus e Deus me entendeu, eu não compreendo. O senhor poderia me ensinar, pastor? Como é que eu posso gostar de conversar com Deus? Ou Deus gostar de falar comigo? E aquele menino e disse: Deus te entende da forma que você é, na forma que você se apresenta diante dele. Deus se apresenta para você na forma que você o ora, na forma que você se expressa. E aquele pastor chama o pai daquele menino, conta a história, o que o menino tinha dúvida. Aquele pastor diz para aquele pai: você vai levar teu filho numa praça bem cedo, e ali você vai colocar ele sentado num banquinho e vai ficar de pessoas que vão conversar com ele. E naquele período que aquele menino está ali naquele banco, a primeira pessoa que vem conversar com ele é um senhor de idade, seus cabelos brancos, mais brancos do que o meu. E aquele homem conversa com aquele menino, aquele senhor, aquele menino conversa com aquele homem fala mais do que aquele menino, porque o menino não se identifica muito com o que ele fala, porque a conversa das pessoas mais experientes, os anciões, já só a conversa mais falando das experiências do passado. E quando termina, aquele senhor pega e vai embora, e aquele menino fica ali, quando vê só, vem um jovem, senta do lado dele. E aquele jovem, na sua língua, no seu jeito de conversar, ele conversa com aquele menino. E aquele menino também conversa com ele. E termina aquele período, aquele jovem vai embora. E aquele menino continua sentado no banco, quando vê só, vem um menino, mais ou menos na sua idade, seus 5 para 6 anos, senta do lado dele. E ele conversa, eles riem, eles brincam, eles se alegram ali, aquela conversa gostosa entre os dois ali naquele banco. E termina ali, o pai chama o seu filho de volta e leva ele embora para casa. Chega no outro dia, o pastor manda chamar aquele pai e disse: pai, você levou teu filho lá na praça e fez conforme eu falei? Disse: sim, fiz. E teve pessoa, disse sim, umas 3 pessoas sentou e conversou com ele. E o pastor chama agora aquele menino para conversar.
E aquele menino, o pastor pergunta àquele menino: você foi lá na praça, conversou com alguém? Disse: conversei com 3 pessoas. Primeiro veio um senhor de idade, cabelos brancos, ele conversou, eu fiquei mais ou menos só escutando, porque a conversa dele não era uma conversa assim muito do que eu me agradei, do meu jeito, porque eu não sabia muita coisa que ele estava falando. E aquele pastor pergunta: você gostou da conversa daquele senhor de idade, daquele ancião? Ele disse: gostar, eu gostei, mas não muito, não é muito o meu jeito. E ele falou: e depois? Depois veio um jovem. Aquele jovem também conversou bastante, falou gírias, coisas da atualidade, coisas da internet, das redes sociais. E você gostou? Gostei, mas não muito, porque não identificou muito. E aí, o que aconteceu depois? Não, depois veio um menino na minha idade. E esse menino conversou comigo, nós brincamos. Meu coleguinha se tornou meu colega, meu amigo. A gente riu, a gente brincou, a gente se alegrou naquele dia muito. A nossa conversa foi muito boa e eu gostei demais. E aquele pastor vira para aquele menino e disse: sabe quem é Jesus nessa história? Jesus nessa história da sua vida é aquele menino que se identificou com a sua conversa, que te entendeu na forma que você é, que soube falar a sua língua. O nosso Jesus é assim, ele te compreende. Ah, pastor, eu não sei orar, não sei falar com Deus, eu não sei me expressar. Se expressa na forma que você vai, do seu jeito, porque Deus vai te entender. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes nós nem sabemos orar, nem sabemos pedir, mas o Espírito Santo, ele monta a nossa oração como a oração, como as palavras de um filho que não sabe falar direito. Simplesmente grita: Abba, Pai. E ele pega essa oração e leva até Deus, e ali a resposta vem. Deus nunca deixa teu filho sem resposta. Deus nunca deixa o seu servo sem resposta. Sempre tem resposta para a tua vida. A Bíblia diz que as nossas orações, elas precisam ser conhecidas diante de Deus. Sejam as vossas orações e petições conhecidas diante do Senhor. Perto está o Senhor. Ele está perto de você. No que você precisa, no que você almeja, no que você necessita. Não desanime, não desista. Tem gente pensando em tirar a vida, desanimar, desistir. Mas Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? Deus te abençoe. Que a bênção de Deus alcance a sua vida nesta hora. Que o Senhor esteja, projetos se realizem e que a tua oração alcance o trono da glória de Deus neste dia. Deus te ouve, Jesus te ouve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abençoe tua vida neste dia. Amém.